Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, diretamente dos estúdios da Rádio Cultura. Toda semana a gente tem um episódio novo. E hoje vamos falar do papel do jornalismo na defesa da democracia. Para falar desse assunto tão importante, o Poder em Pauta recebe o professor titular da ECA USP e articulista do jornal O Estado de São Paulo, Eugênio Butti. Professor Eugênio, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Poder em Pauta. Muito obrigado a você, obrigado a todo mundo que nos acompanha na cultura. Professor, antes da gente entrar no assunto do seu livro que você publicou recentemente, eu queria que você trouxesse uma reflexão para a gente sobre os atos do último domingo, do dia 21 de setembro, atos que foram contra a PEC da blindagem e o projeto de anistia. O que representa para a nossa democracia? Olha, tem muita coisa para a gente entender. Primeiro, que foi uma espécie de despertar movido não por lideranças políticas convencionais. Eu me lembro que Caetano Veloso fez uma primeira declaração: a gente tem que ir para a rua. Depois, outras pessoas da área da cultura. E houve uma aglutinação, acho que muito por parte de Paula Lavigne, que é a mulher do Caetano, mas de outras pessoas também. Foi uma manifestação cultural e também uma manifestação política. Nas cidades, eu tive aqui em São Paulo, fui ver, gostei muito do que vi, do clima de congraçamento, mas nas cidades o que a gente percebia era uma mescla de música boa, isso é importante frisar, não música de... não era uma música de qualidade ruim, dessas que você pode contratar, mas eram pessoas que de fato têm uma dimensão artística, de fato têm uma dimensão de pensamento e em todas as partes. E isso deu a essas manifestações um caráter um pouco diferente, talvez muito diferente. É um sinal de esgotamento da sociedade, de esgotamento da paciência, com certos deslizes ou às vezes com o fluxo muito acentuado de agressões. Foi realmente um dia histórico. Eu gostei. E é muita coisa para falar sobre isso. Aproveitar que o senhor mencionou agressões, né? No livro Que Não Se Repita, você fez um diário do cotidiano do país durante a gestão de Jair Bolsonaro. E a gente viu durante a gestão agressões em vários setores. Agressões à cultura, agressões ao jornalismo. Quando o senhor resolveu fazer essa junção desses textos publicados no jornal Estado de São Paulo, e por que teve esse start? Bom, todas essas histórias, elas têm muitas entradas e muitas vias diferentes. Era uma coisa que eu queria fazer. Eu não queria exatamente fazer uma reunião dos artigos, mas tomar os artigos como ponto de partida e aí escrever um diário mesmo, com uma narrativa nova a partir dos artigos. E foi isso que eu acabei fazendo. Mas a oportunidade apareceu quando Cadão Volpato, o escritor Cadão Volpato e o escritor Bernardo Agenberg, que estavam criando uma nova editora, que é a Seja Breve, uma editora para livros curtos, me procuraram e falaram: nós estamos lançando a editora e nós queremos um título seu. Eu falei: poxa, eu tenho isso que eu quero preparar. Eles gostaram, eu fiz... Eles me ajudaram muito na edição, na orientação. Foi um trabalho muito gratificante e eu consegui montar essa retrospectiva, mas num tempo narrativo que é diferente do tempo narrativo dos artigos. É um tempo de retrospectiva, o verbo vai no passado e eu vou contando o que estava acontecendo. Quando a gente reúne tudo, ou boa parte das agressões que foram feitas,
durante 4 anos, a gente tem uma dimensão muito impactante. Veja que vários dos golpistas foram julgados e há algumas coisas ainda em trâmite. E, em boa parte, eles foram julgados por eventos que foram apurados, que foram investigados. Boa parte desses eventos não eram públicos, como aquela conspiração para matar o presidente da República, matar o vice-presidente da República, matar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, no livro, eu trabalho apenas com acontecimentos públicos. E os acontecimentos públicos, quando justapostos, quando reunidos, eles são, eu diria, intoleráveis. Assim, é algo que jamais podia ter sido aceito pelo país. Só a junção dessas coisas daria motivo para que aquele mandato fosse até discutido, talvez houvesse um processo de impeachment. Não houve isso, mas, para muita sorte do nosso país, as instituições não esqueceram e essas apurações foram feitas. Um dos setores mais agredidos durante a gestão de Jair Bolsonaro foi a imprensa tradicional. Como se saiu a imprensa no período, a partir do momento em que você fez essa junção de agressões? Eu tenho dito que a imprensa no Brasil cumpriu seu papel. É claro que a gente tem que aceitar que há momentos em que cabem críticas, em que a conduta poderia ter sido melhor, mas no conjunto e na média, os jornalistas brasileiros nesse período se saíram muito bem. Vamos pensar o que foi a pandemia. A cobertura da pandemia no Jornal Nacional. Os repórteres iam para a rua, muitas vezes em condição de risco. O Jornal Nacional e outras redações conseguiram enfrentar a tentativa de sonegação de informações articulada em torno do Ministério da Saúde do governo do ex-presidente. Essa atitude que acabou consumando aquele acordo do consórcio de veículos jornalísticos permitiu que o Brasil tivesse uma noção do número de mortes e do que estava acontecendo com a pandemia. Em muitos sentidos, foi uma cobertura contra todo tipo de obstáculo, não só os obstáculos que o governo colocou, que foram muitos, mas os obstáculos sanitários. Se saiu muito bem. O Jornal Nacional aí tem um destaque, na minha opinião. Os casos todos, eu recupero vários no livro, de agressão contra jornalistas também. A Patrícia Campos Mello sofreu uma pressão indescritível, sofreu todo tipo de maledicência, chantagem. Ameaças, inclusive. Ameaças, inclusive. Vera Magalhães, aqui da nossa Fundação Padre Anchieta, que foi várias vezes ofendida, em algumas vezes presencialmente, diretamente pelo então presidente, também demonstrou muita dignidade. Em boa medida, nós podemos dizer que os jornalistas profissionais das redações profissionais se saíram muito bem e conseguiram mostrar não apenas inconsistências, mas mostrar condutas com toda a documentação absolutamente incompatíveis com uma ordem democrática por parte do Palácio do Planalto. Nesse sentido, eu faço uma avaliação positiva. Lembrando que há momentos que poderiam ter sido melhores, mas, no plano geral, uma avaliação muito positiva. Há uma análise importante sobre o uso da comunicação direta, né, e o desprezo pelo jornalismo profissional. Sim. Qual é o perigo de se eliminar esses mediadores do debate público em favor de uma relação direta, entre aspas, aqui, né, entre o governante, né, o governo e o povo? Olha, isso
é um tema que nos leva talvez até o século XIX. É muito comum a gente ouvir que essa interlocução direta entre o chefe político e a sociedade é uma inovação trazida pelas plataformas sociais. Isso não é verdade. As plataformas sociais potencializaram essa possibilidade, abriram novas ferramentas, inclusive ferramentas de manipulação. Mas desde o século XIX, da segunda metade, quando surge o fenômeno chamado de bonapartismo, que os diagnósticos destacam essa característica. No bonapartismo, o chefe político fala direto com a sociedade, fala diretamente com a sociedade. Isso significa ele tende a ignorar a presença do poder legislativo, a presença do poder judiciário, ele tende a ignorar as mediações, os intermediários, as formas de representação e acha que pode governar na base de uma assembleia permanente, como se tudo fosse um justiçamento, como se tudo fosse um linchamento, como se as decisões pudessem ser tomadas no calor da hora, como se ele tivesse ali para resolver as coisas com a espada na mão, de uma canetada, sem ouvir possíveis ponderações, dando uma impressão de que resolve as coisas rapidamente e que resolve com uma certa violência, com uma certa prepotência. Essa semente do bonapartismo, ela fica preservada depois, na virada do século, e ela reaparece com o nazismo e com o fascismo, que tinham essas mesmas características. Mas o nazismo e o fascismo já sabiam usar o cinema, o rádio, e o diálogo, que não é um diálogo, porque é um monólogo, mas o acesso do chefe, do Duce, do Führer, com as massas é muito maior. E, novamente, no novo autoritarismo, nesse fascismo, tecnofascismo, nesse fascismo um pouco híbrido dos nossos dias, isso aparece de novo. Aparece com Donald Trump, mas aparece com Erdogan na Turquia, aparece em várias outras lideranças que tentam controlar os meios e falar direto com as massas. E muitas vezes conseguem. Mas esse traço do autoritarismo, fundamental saber, não foi uma invenção da internet. Ele já existe, já está catalogado, já está classificado. Nós já sabemos como isso funciona e muitas vezes já sabemos como isso termina. Agora, com os meios digitais, esse uso tem sido mais frequente, mais abusivo e com consequências a se ver talvez mais trágicas. Já no livro Razão Desumana, o senhor trata da fusão entre técnica e capital, né? E como é que esse casamento impacta a democracia, a liberdade individual e qual é o papel das redes sociais nesse contexto? Pois isso é um tema que talvez fique um pouco abstrato, mas eu acho que ele é decisivo no nosso tempo. O que é a aliança da técnica e do capital? Se as pessoas que nos acompanham querem uma imagem rápida, pensem nos jantares entre Donald Trump e os chefes de todas as Big Techs. As Big Techs são Microsoft, Facebook, Google, a Meta, né? do Facebook, a Alphabet do Google. O X. E outras coisas. O Elon Musk andou meio estremecido ali, mas está na órbita desse grande acordo. Ali aparece a técnica com muita força, porque as pesquisas hoje dos meios digitais, da inteligência artificial, reúne uma espécie de suprassumo
da capacidade técnica, como nós nunca vimos. São empresas que às vezes têm um valor de mercado de 4 trilhões de dólares. 4 trilhões de dólares é uma barbaridade de valor para uma empresa. É uma coisa... PIB superior a de muitos países. É um PIB, se isso fosse um PIB, né, seria quase 2 vezes maior que o PIB do Brasil, que é aí uma das 10 economias do mundo. É uma loucura. Nós não temos isso na história do capitalismo. É muito poder econômico e muito poder tecnológico, ou seja, poder técnico. Mas hoje isso tem uma aliança política com um poder efetivamente de organizar a economia e, por sua vez, com o poder do Estado. Nós temos, então, uma fusão que não estava posta, ou pelo menos não estava tão clara antes. Vamos lembrar que até há poucos anos o Zuckerberg, da Meta, do Facebook, dizia que a empresa dele era uma espécie de praça pública. Isso era uma mistificação, isso não era verdade, mas era como ele dizia. Ele dizia que era uma praça pública. Não era verdade por quê? Porque a Meta e o Facebook têm um dono, é uma propriedade particular, então não é uma praça pública. Mas ele procurava agir, ou dizia que procurava agir, de uma maneira que cada um pudesse ter liberdade para dizer o que bem entendesse e que as diversas enunciações, os diversos discursos se equilibrariam uns aos outros, como pode acontecer numa praça pública democrática. Pois bem, com o início do governo Trump, logo no início, pouco depois da eleição de Donald Trump, para esse segundo mandato, o dono da Meta fez um comunicado dizendo que estava aliado com o Trump para combater tentativas de regulação das tecnologias digitais em outros países, fora dos Estados Unidos. E rapidamente ficou claro que não era praça pública coisa nenhuma, que a estratégia dessas grandes organizações é, sim, fazer um direcionamento do debate público. Então, as plataformas digitais têm ideologia? Mas tem uma ideologia na veia. E mais ainda, elas são propulsoras de ideologia, elas são usinas atômicas de geração de ideologia. Também numa escala nunca vista. É algo difícil da gente destacar para comparar com outros períodos. Então isso é uma expressão do que é a fusão da técnica com o capital, o que acontece num contexto político, isso vira poder, e isso passa a agir sobre o mundo com um poder incomensurável, tentando impedir qualquer tipo de regulação e tentando fazer passar a ideia de que uma censura acontece quando você faz regulação, o que é uma mentira, porque o que nós verificamos durante toda a história do pós-guerra, desde meados do século XX até hoje, é que onde houve regulação dos meios de comunicação, houve muito menos censura. Os países que não souberam regular democraticamente esse setor da economia ficaram muito mais vulneráveis a casos de censura. Mas França, Reino Unido, Alemanha e mesmo os Estados Unidos, quando eram um país democrático, tinham na regulação um freio contra a tentativa de censura. Pois hoje o discurso trumpista fala que regular é censurar, o que é uma mentira, mas há outras mentiras. Uma segunda mentira é dizer que ele defende a liberdade de expressão. Por que isso é mentira? Porque a liberdade de expressão é um direito humano. Quem tem direito de exercer a liberdade de expressão é um ser humano.
Um conglomerado não tem liberdade de expressão, não tem como exercê-lo. Assim como uma prefeitura, um governo de estado não tem liberdade de expressão. Um governo tem dever de transparência, mas ele não é uma subjetividade humana para exercer uma liberdade de expressão. O que o Trump defende, os seus aliados defendem, é a liberdade do algoritmo. Isso não é um ser humano. E liberdade para quê? Liberdade entre muitas aspas. Ele defende o espaço ampliado de ação do algoritmo. Para quê? Para dirigir, modular, controlar e manipular o debate público e, com isso, fazer com que a máquina, a serviço de um interesse econômico, a serviço de um interesse político, consiga extrair efeitos da liberdade das pessoas. É a liberdade humana de expressão subjugada pelo abuso de poder que constitui esse espaço ampliado do algoritmo. Isso não tem nada a ver com liberdade. Isso é uma falácia. E é com ela que muita coisa de ruim vem sendo perpetrada contra a sociedade brasileira e as sociedades de outros países. Diante de tanto poder econômico, tecnológico e político, vai ser possível o Brasil avançar com os projetos de regulamentação dessas Big Techs? São duas coisas distintas que precisam acontecer, a regulação e a regulamentação. Mas podemos tratá-las em conjunto como uma tentativa de ordenar democraticamente o uso dessas ferramentas e, mais do que isso, o poder das corporações que controlam essas ferramentas. Veja que em qualquer área existe regulação e existe regulamentação. Na área de medicamentos, uma pessoa não pode inventar uma fórmula na sua casa, empacotar e botar na farmácia para vender. Existem leis para isso. Aquela substância terá que ser analisada, terá que ser aprovada. Senão ela não pode ser oferecida. Não é verdade que o mercado vai se controlar. As pessoas não... Se autorregular, né? Isso é um delírio. Você imaginar que as pessoas vão à farmácia, compram um medicamento que ninguém sabe de onde veio, tomam aquilo, morrem, e depois de um ano, pensando que 30 pessoas morreram por causa daquilo, aquele remédio vai parar de ser vendido. Não é assim que funciona. Existe uma regulação exatamente para prevenir, para proteger a vida das pessoas. O automóvel, o tanto de poluição que ele lança no ar, tudo isso é regulado. Não é qualquer um que pode fazer, qualquer motor e sair. O trajeto das ruas, a velocidade nas ruas, tudo é regulado. O uso da energia elétrica, nós estamos aqui usando energia elétrica, tudo regulado. O mercado da radiodifusão, da comunicação, também sempre foi regulado nas democracias. No Brasil, existe incentivo para o papel imprensa, para imprimir jornal e tudo mais. É preciso regular esse setor e agora é preciso regular as plataformas e é preciso regular os esforços o mercado de inteligência artificial. É preciso regular e é preciso regulamentar. Como é que o Brasil vai fazer? Vai fazer como os outros países. É necessário um grande esforço, é necessário que haja esforços multilaterais, acordos internacionais, para que cada país avance em sintonia com os demais. Não é um único país que vai regular um fenômeno global. Hoje, uma Meta da vida, um Google, a Alphabet, eles são virtualmente monopólios globais. Eles controlam mercados transnacionais em vários continentes, têm um impacto muito grande. Então, a legislação nacional e a regulação nacional precisam ocorrer, mas precisa ocorrer também uma série de acordos internacionais, e essa é a única forma pela qual a democracia vai poder conter esse tipo de poder hipertrofiado que pode corroer as bases do que nós entendemos por civilização hoje.
O senhor descreve que a desinformação não é um conteúdo, mas um ambiente comunicacional. Como é que a gente pode reconstruir, se posso dizer assim, esse espaço público saudável e em meio a tanta poluição de informação falsa? Isso em primeiro lugar, é muito bom ver que você fisgou essa passagem, porque é isso mesmo. A gente pensa que a desinformação é uma mentira, uma sequência de mentiras ou um acúmulo de mentiras. Agora mesmo, Donald Trump acabou de fazer uma associação sem nenhum fundamento entre o uso de uma certa substância e o autismo. Em mulheres grávidas. Mulheres grávidas que tomassem paracetamol favoreceriam condições para que os seus filhos ou filhas nascessem com autismo. Não existe nenhuma base para esse tipo de afirmação, segundo a OMS, segundo os principais centros de estudos desse tipo de assunto no mundo. Ninguém corrobora essa. Ele vai lá e diz uma mentira, com uma desfaçatez absurda. Ele diz essa mentira. E a gente pensa que desinformação é isso, mas é mais do que isso. A desinformação é o estabelecimento de barreiras para que as pessoas acessem a informação confiável. Vai se formando um embotamento. A cultura fica como que enclausurada. Não é mais possível, naquele ambiente, você fazer uma verificação dos fatos. E isso vai narcotizando a própria sociedade civil. Todos nós já vivemos experiência de chegar para uma pessoa que está convencida de uma informação absurda, oferecer a ela a verdade factual sobre aquele assunto, dar as fontes para ela, se quiser verificar, e não adiantar nada. Ela não muda de inclinação, de decisão, ela está interditada com aquilo que a dominou e ela não tem autonomia em relação a si mesma de fazer a verificação dos fatos. Nada parece retirá-la daquela obstinação, daquela fantasia. Ela não está num grau que nós poderíamos chamar de mínima racionalidade. Ela está em algum tipo de delírio. Ou, para usar a palavra, ela está fanatizada. Ela foi capturada por um tipo de história que a deixou fanatizada. Isso é um retrato da desinformação. Veja que não são as mentiras nas quais essa pessoa acredita. É mais do que isso, é a impossibilidade dessa pessoa de questionar as mentiras, de abrir um espaço para reexaminar o que foi dito para ela. E ela vira uma propulsora do próprio fanatismo. É por isso que desinformação e autoritarismo são necessários um para o outro. A desinformação só vai prosperar se a democracia fracassar. E se a democracia fracassar, a desinformação vai gerar um fanatismo que, no limite, vai substituir a própria política. As pessoas perderão a condição de debater racionalmente os fatos do mundo para encontrar soluções compartilhadas que beneficiem o bem comum. A sociedade entra num outro ritmo, numa outra escala. Isso lembra o bonapartismo do século XIX, isso lembra o nazismo, isso lembra o fascismo de meados do século XX. Esse é o nosso risco hoje. Se o senhor tivesse que escrever uma continuação dos livros daqui mais ou menos 10 anos, o que você poderia dizer sobre o futuro da democracia brasileira e do espírito humano? Uma pergunta... É um pouco difícil. Eu fiz uma provocação para a gente terminar. É uma pergunta difícil e é uma pergunta tocante também, porque o que nos aguarda, né? Em boa medida, o que nos aguarda depende de nós.
na manifestação agora de domingo, anteontem, nós estamos gravando isso aqui 2 dias depois das manifestações de domingo, as manifestações de 21 de setembro, nós vimos que a sociedade pode despertar. E sem controle partidário, sem ser aparelhada, ela pode levantar a voz e dizer isso não. Isso vai além do que é aceitável para uma civilização, vai além do que é aceitável para o espírito humano. Depende de nós e depende disso que a gente vai conseguir fazer. Pode ser que o autoritarismo, o fanatismo triunfe em alguns espaços. Nós estamos vendo algo que seria inacreditável poucos anos atrás. A transformação da democracia americana num estado de vigilância, num estado em que a autoridade invade domínios da privacidade para fiscalizar e perseguir pessoas. Nós estamos vendo uma Casa Branca que estabelece mecanismos de censura contra jornalistas, contra meios de comunicação, ao mesmo tempo que acusa outros países de fazer censura. Acusa o Brasil de ser um estado de censura. E, no entanto, a Casa Branca está fazendo isso, com vários casos documentados. Quando que a gente pensou que os Estados Unidos, um dos berços da ideia democrática, um dos símbolos da civilização democrática, iria ter esse tipo de revertério? Era inimaginável. Isso está acontecendo. Pode ser que isso aconteça em outros países, mas também pode ser que algumas democracias saibam resistir e saiam disso fortalecidas. Depende da nossa capacidade de mobilização, da nossa capacidade de ter clareza analítica e de enfrentar isso. Professor Eugênio, muitíssimo obrigada aqui pela participação do Poder em Pauta. Um prazer recebê-lo aqui. Até uma próxima. Eu que agradeço. Parabéns pelo programa, parabéns pela TV Cultura, da qual eu sou fã, pela Rádio Cultura, da qual eu sou fã, ouvinte, e pelo trabalho que vocês estão fazendo nos meios digitais também, que é muito estimulante. E fico muito grato com esse convite. Estou sempre à disposição dessa instituição. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada a você pela companhia. Se você gostou desse episódio, compartilhe e deixe seu comentário e a gente volta na semana que vem com uma outra pauta. Até lá!